Olá, hoje nós temos aqui o privilégio de conversar com um casal muito querido, um casal de missionários que esteve conosco por décadas e depois de um tempo fora do Brasil pôde retornar, e hoje nós temos aqui esse prazer de ter uma conversa com Francis e Melvin Noah. E também a Jennifer está aqui no set com a gente, mas ela não está aparecendo agora, mas depois ela vai aparecer também. Que bom ter vocês aqui depois de 3 anos. 3 anos, sim. Estiveram aqui no ano da pandemia, sem saber que teria pandemia, porque já era uma viagem programada para as aulas, aqueles 6 meses de Brasil, né? Mas depois vem a pandemia no meio desse período, foi difícil. Retornaram para os Estados Unidos e agora... Mesmo assim, pegamos Covid. Sim, saíram em plena pandemia, né? Mas aí temos o privilégio de tê-los vocês de volta aqui por essas 2 semanas. Melvin gravando algumas disciplinas para a gente, de método indutivo. Francis curtindo os amigos, a igreja. E a boa comida do Brasil, né, Francis? Muito. Bastante. Que joia. Vocês chegaram em 1972 no Brasil, deixaram os Estados Unidos como missionários, chegaram em 1972. E por que o Brasil, entre tantas opções que a OMS tinha naquela época? É interessante esta pergunta. Vocês ouviram falar da grande avivamento que aconteceu agora em fevereiro? De Asbury. Do Asbury. Então, em 1970, aconteceu também. Não era tão grande quanto esta, mas era bem grande. E durante aquela semana, nós éramos professores de ginásio, estávamos lecionando na escola pública. E depois daquele avivamento, Deus nos tocou profundamente durante aquela semana. Podíamos participar às noites, porque tinha aulas de dia na escola. Mas aquele avivamento durou 7 dias e noites sem parar. Então Deus fez uma obra bem profunda nas nossas vidas. E começamos a sentir que Deus tinha algo mais para nós. E um fim de semana, um dos filhos dos missionários da OMS nos convidou para ir para um fim de semana na sede da missão, que fica em Greenwood, Indiana. E chegando lá, visitamos tudo. Até fizeram entrevista conosco, que nós nem estávamos esperando. E saímos de lá com formulários e tudo, então, para sermos missionários. E não tínhamos um lugar especial que queríamos ir naquela época, mas achavam que necessitavam de nós aqui no Brasil. Então, o pastor Clevenger até estava lá nos Estados Unidos naquela época, ele nos entrevistou e fomos aceitos, então, como missionários aqui no Brasil. E seus pais já eram missionários em Angola? Meus pais, eu cresci em Angola. E então eu já conheci um pouco do português. Não sei se foi por isso que nos mandaram aqui para o Brasil. Mas eu tinha a impressão que vocês eram alunos do seminário já nessa época do avivamento. Então, não eram? Não. Havíamos formado do Asbury. Tem a faculdade, depois tem o seminário, com o nome de Asbury. Mas eu até fiz algumas aulas só por interesse no seminário. E depois, quando fomos aceitos para vir para o Brasil, fiz um pouco mais. Mas fora isto, não estudei no seminário. E o avivamento do Asbury sempre acontece no college, né? Na faculdade. Normalmente não era no seminário, né? É muito interessante isso. O Dr. Kinlow falou sobre isso, que ele achava interessante que o avivamento começava na faculdade, os vários avivamentos, porque acho que já foram mais de 5 ou 6 ao longo da história, desde 1890, mas não no seminário onde os pastores estavam se preparando. Né? Interessante isso. Depois, então, de começar na faculdade, aí os seminaristas começam a ficar envolvidos, professores e tudo mais. Interessante. E Francis,
O que foi mais difícil se adaptar no Brasil nessa época? Porque Melvin já tinha um pouco de português e talvez conhecia. Provavelmente falar e conhecer bem a língua, porque quando nós chegamos no começo em Campinas, eu já estava esperando o primeiro filho, e 1 mês e meio depois de nossa chegada, ele nasceu. Mas as aulas que eu fiz, para terminar, porque entramos no meio de um tempo de escola lá, eu gastei com outros falando E, I, O, U. E tentando AI, AO, assim, para pegar os sons. Sim. E sempre tinha coisas engraçadas também que acontecem com a pessoa que não conhece bem a língua. Eu lembro uma vez tivemos que preparar uma mensagem pequena na escola para falar. E eu que gosto de falar, cheguei a um ponto que eu queria acrescentar uma coisa. E eu comecei a falar uma coisa e depois eu cheguei aqui, eu não sabia como voltar para cá. Mas esse foi assim, nós estudamos com vários outros, a maioria acho que americanos. Sim. E depois o Chris nasceu em Campinas. E logo em seguida vieram para Londrina. Não, ele nasceu em dezembro, depois de nossa chegada em outubro. E nós viemos em julho, não foi? Acho que era mais no julho, sim. Então, era pouco mais. E Londrina porque a OMS já estava aqui Sim. com a sua base, né? E porque eles queriam que ele fizesse as aulas de seminário, eu acho que não tinha outro aqui Acho da que versão. não. E o clima, comida, como eram essas coisas? Eu nasci e cresci na Flórida. Então, Você sabia que a Flórida é o estado mais populoso do Brasil, né? tem muito brasileiro que Tem. vai. Mas, para mim, é uma coisa, porque nós morávamos e estudávamos antes no Asbury, onde tinha neve no frio, e não tinha aqui. Mas para passar Natal, coisa assim, com calor, não era uma coisa estranha para mim, porque eu fiz onde eu cresci. Mas e todo mundo nos deixou sentindo muito em casa. Eles queriam, além de ele lecionar no seminário, no começo eles falaram que tinham os filhos dos missionários estudando em Maringá, numa escola de uma igreja, acho que era A Missionária Unida. Então eles resolveram trazer para cá. Mas eles falaram, não, precisamos de alguém para as crianças. E eu fiz um outro nível, eu estudei. Falei, não sei como eu vou fazer. Mas antes de vir para cá, eles resolveram trazer todo mundo de Maringá para cá. Então eu fiquei com os alunos do que seria high school. E eles vieram de várias missões que moravam aqui em Londrina. E eu não dei aula, porque eles fizeram por correspondência com a Universidade eu não estou lembrando agora, mas eu só supervisei as coisas e mandei, recebi as matérias. Mas eu tinha 5 no médio que tinham vezes 13 e 14 anos que estavam no meio, então eu dei aulas, a menos de a matemática, que eu falei assim, não, a minha é forte. Então acho que tinha outro missionário que deu aula assim. Mas era o que chegamos aqui, mas depois que eu fiquei grávida de novo, 1 ano e meio, 3 anos depois, eu falei que eu queria ficar em casa, eu poderia fazer coisas, mas não queria ficar fora quando eles eram pequenininhos. Então, 2 filhos nasceram aqui, então. sim, os meninos. Eu acho que dos todos, porque faz 21 anos que Chris não tem visitado Não aqui. retorna. E Neil já faz 20 anos. E Jennifer veio como neném e aprendeu português. Ela é mais brasileira, eu acho que isso aqui é americana. Ela fala bem o português, né? Ela não tem sotaque. Melvin e Franz, nós estamos numa casa que vocês moraram, talvez por mais de 30 anos. E quando chegaram aqui, provavelmente havia todas as pessoas que moravam nesse lugar, estou falando aqui do Isbel todo, eram missionários, né? Me fala um pouquinho quem eram as pessoas, que lembranças vocês têm dessas pessoas?
Bem, nós morávamos nesta casa do outro lado, aqui em cima. Embaixo de nós, os Vogels, Raquel e Robert ou Bob Vogel. Deste lado tinha, acho que Pastor Jessé, Dona Lorena embaixo. E depois aqui em cima tinha Bill Rudge e Dorothy Rudge e sua família. E lá embaixo, onde que agora eu acho que os rapazes... Então, o pastor Clevenger morava naquele lugar. Estava aberto. Então, a maioria eram missionários norte-americanos que moravam aqui. Todos lecionavam no seminário? Quase todos. Quase todos. Só mais tarde. Sim. Mas quando vocês chegaram, já tinha uma geração que tinha ido embora, né? Sim. Que são os fundadores. Os fundadores chegaram aqui em 1950. Então, tinha um grupo deles que já passaram aqui, porque nós chegamos 20 anos depois dos primeiros. E como era o Isbel já nessa época? Havia muitos alunos? Tinha uma presença boa na cidade? Não, Isbel era muito bem conhecido aqui. Não tinha tantos alunos como no início, porque começaram a surgir outros seminários por aqui. Mas entre 20 e 30 alunos, e a maioria dos alunos eram internos aqui dentro. Havia aulas diurnas, então aulas de manhã e à tarde até mais ou menos 15 horas. E depois à noite, dedicado à biblioteca para estudar. E 2 vezes por semana tinha jogo de futebol, vôlei, esse tipo de coisa. Eu já vi fotos de você jogando futebol na quadra aqui. A igreja, a comunidade Shalom não existia mais, então a quadra ficava mais ou menos onde aqui a igreja está agora. Né? E aí os missionários cresceram aqui, os filhos dos missionários cresceram nesse lugar? Sim, os nossos filhos cresceram, vários outros cresceram aqui dentro. Vocês falaram do avivamento de Asbury, e a gente teve alguns momentos assim na história do Isbel. Você se lembra de algum específico? Especificamente não me lembro de alguma coisa exatamente assim. Eu acho que talvez antes da nossa chegada tinha alguns momentos. Eles falam de algum despertamento ali por volta dos anos 60, sim, que foi importante aqui na capela. Né? Sim, isso foi antes da nossa chegada. Eu lembro alguns momentos quando tinha o acampamento Panorama. Sim, São Paulo. Sim, e tinha os pastores lá, missionários, e o Wesley Duell, que era o presidente na época, veio e deu umas palestras sobre o primeiro salmo. E o que eu lembro que houve um despertamento muito bom lá entre os pastores e missionários devido a essas mensagens que o Wesley Duell trouxe. Sim. E depois ele retornou aqui nos anos 90. Sim, para visitar. Foi também algumas reuniões de um impacto muito forte. Até ele posou conosco aqui nesta casa. Bom. Wesley Duell. E pensando um pouquinho na igreja que vocês encontraram aqui. Chegaram no Brasil e encontraram uma igreja evangélica, né? Sim. Naquela época talvez mais tradicional, presbiterianos, batistas, metodistas. Mas como vocês viam aquela igreja? Era um pouco parecida com a americana? Era muito diferente? Tinha alguns desafios? É interessante. Não me lembro as diferenças tanto. É claro que a língua, o louvor era diferente, né? Eram muito tradicionalistas comparado com os Estados Unidos? Não, eram menos. Menos. Menos do que os Estados Unidos? Menos do que os Estados Unidos, sim. Interessante. Menos. Especialmente no louvor, bater palmas, levantar as mãos. Agora, isto é bem comum lá nos Estados Unidos. Mas na época, quando nós chegamos, que não era muito comum isto.
E os pentecostais já estavam aqui mais em crescimento, né? Então isso mudava um pouco a cultura das igrejas, né? Mas em termos assim de evangelização, o que vocês encontraram aqui era algo dinâmico? Tinha os grupos. Eu estava... Com os outros missionários. Sim, os outros missionários estavam talvez mais envolvidos nisso do que eu. O meu ministério era aqui. Mais a docência. Eu perguntei porque o pastor Clevenger tinha assim, uma boa visão de plantação de igrejas. Sim. O pastor Gessé plantou a comunidade Shalom. O pastor Charles. Pastor Charles também. Eu lembro na época, eles queriam muito ter plantação de igrejas e mais igrejas aqui no Brasil. E vocês chegaram a pegar essa época do Isbel, em que ele tinha os programas de rádio, umas estratégias um pouco assim inovadoras, pensando no contexto do Brasil? Bem, tinha aquele programa Ondas de Paz, eu acho que era chamado de pastor Gessé e o pastor Bem-vindo eram mais envolvidos nisso. E ainda tinha quando nós chegamos aqui. Mas foi um pouco depois disto que pastor Gessé e Bem-vindo decidiram parar. Porque agora tinha tantos programas evangélicos no rádio que eles achavam que realmente não tinha o impacto mais que tinha no início. Sim. E aí pastor Gessé até começou a trabalhar com a televisão, né? Sim, depois disso, então, reformaram a sala lá em cima no Isbel, que era do rádio, tudo arrumado. Então, modificaram algumas coisas para, então, filmar alguns filmes. Ele fez alguns filmes evangélicos e gravar várias coisas. Até gravou algumas coisas para Caio Fábio. Sim, o programa Pare e Pense. Sim, Pare e Pense, sim, e outros. Também que tinha, Chris participou da nossa igreja. Sim. E fizeram uma história Teresa sobre uma e Paulo. Nosso filho até participou um pouquinho num daqueles filmes de pastor Gessé. Eu sempre digo que o Isbel esteve à frente do seu tempo. Vocês percebiam isso na época? Porque ele fazia coisas, os missionários, as pessoas envolvidas, que as igrejas não faziam, ou outras instituições não faziam. O programa de rádio é um exemplo, o programa de TV, os filmes. Gessé era o responsável mais por isso. Era a cabeça pensante nisso tudo. Ele era muito criativo nesse sentido. O filho dele ajudou ele depois, quando eles moravam lá nos States. A esposa dele é brasileira. Que ele trabalhou com um lugar que fazia os filmes sobre Jesus. Sim. Então... Mas a missão, de certa forma, apoiava toda essa iniciativa, porque dependia de recursos, de pessoas. Sim, apoiava. Você falou do filme, Francis, eu me lembrei de ter lido, uns anos atrás, que o primeiro filme 100% produzido por protestantes no Brasil é o filme do pastor Gessé, sabia? Eu não sabia. O primeiro filme 100% protestante, produzido no Brasil. Porque tem muitos filmes protestantes produzidos fora. Mas no Brasil é o filme do pastor Gessé. Eu não sabia. Eu passei essa informação para ele, ficou muito contente. Eu lembro na época que tinha aquele grupo chamado Os Ligados. Exato. Que pastor Gessé também era o dirigente. E eles foram para os Estados Unidos. Aliás, 2 vezes eu acho que levaram grupos. Tinha um grupo antes que foi também. Sim, e tem uns 2 ou 3 LPs gravados, né? Sim, tem. Que eles gravaram na época. Então... E você como professor na época, o que você sentia que era a maior necessidade das igrejas ou dos alunos que vinham para cá? Quando eu comecei a dar aula aqui, só tinha quadro negro. Quadro de giz branco. Não tinha ventiladores nas salas. E a maioria Mas também não era tão calor como é hoje, né? Na época de calor, especialmente depois do almoço. É mesmo? Os alunos tinham, às vezes, dificuldade de ficar acordados. Sim. Mas isso acontecia comigo também, quando eu era aluno. Sim, né? Imagino. Mas... e a maioria dos alunos nem tinha máquina de datilografar na época. Então, era todo trabalho escrito.
Então dava para ler a maior parte, mas de vez em quando tinha um aluno que eu tinha que adivinhar, às vezes, o que eles escreviam Orar por uma revelação de Deus. Isso. Mas depois, então, veio inovação de retroprojetor. Sim. Então começamos a usar retroprojetor e colocar ventiladores nas aulas para ajudar na época de calor. E a minha impressão é que esses alunos eram de realidades muito pobres, não é, Melvin? Sim. Assim, de igrejas, zonas rurais. Muitos eram mesmo. Como eu falei, nem tinham máquina de datilografar. Eu gosto de olhar umas fotos antigas e eu tenho uma foto sua em que você está lecionando dentro de uma igreja muito pequena. Os alunos estão sentados nos bancos. Astorga. Sim, eu lembro que... Era uma tipo de uma extensão do tinha seminário por extensão naquela época e eu dava aula em Astorga. Dei aula para Vitalino Liberato, que é o pai de pastor Israel. E alguns outros, e o tio dele, João Liberato, e alguns outros. Então, todas as quintas, eu saí aqui de Londrina, ia lá para Astorga, dando aula para eles lá em Astorga. Assim que quando acabou a força aquela vez... Essa foi outra história. Mas, não, uma vez eu estava querendo promover o curso por extensão e fomos para uma igreja, não me lembro onde agora, mas aqui na zona rural. Então, entrei lá e na verdade era através de slides, não era filme. Sim. Que eu ia projetar slides e mostrando algo sobre o curso por extensão, promovendo o curso. Então, quando chegou a vez de eu fazer a apresentação, pedi para eles apagarem as luzes, então, para ver melhor. Apagou tudo. Tudo estava junto. Né? Tomada estava junto com as luzes. Então, eles subiram e tiraram as lâmpadas para depois, então, ligar para eu poder, então, projetar. No Brasil a gente chama de gambiarra. Vocês já ouviram essa palavra? Mas, na verdade, foi muito gostoso tudo aquilo, né? Então... Eu queria colocar a Jennifer nessa conversa agora. Tá bom. Jenny, você teve uma experiência, assim, eu diria, fantástica nesse mês de março, fevereiro ou março? Fevereiro. No Asbury, como seu pai falou agora há pouco, são momentos de avivamento. Deus realmente se moveu lá, né? A presença dele foi muito tremenda e não foi uma coisa assim programada, foi completamente espontâneo. Vou contar um pouco da história que eu vivenciei, né? Lá na universidade, os alunos têm que fazer capela 3 vezes por semana, obrigatório. E tiveram um culto lá, normal. A pregação nem impactou muito os alunos. Aliás, o cara que pregou falou assim para a esposa dele, eu acho que furou, não deu em nada a minha pregação. Mas depois desse culto, 19 alunos sentiram de ficar lá orando e louvando a Deus. E não foram na aula, ficaram lá. De repente, mais pessoas começaram a chegar, ficaram sabendo que ainda tinha gente lá orando, louvando a Deus. E vinha mais e mais gente da faculdade. Daí ficaram sabendo lá no seminário, o pessoal lá do seminário começou a juntar também, as pessoas da cidade. De repente, parece que o mundo inteiro ficou sabendo. Foi completamente espontâneo. Não tinha programação. Quem estava liderando eram os jovens da universidade. Aliás, até um grupo de louvor bem conhecido lá ofereceu de liderar o louvor lá na universidade. A universidade falou, não. Isso começou, a presença de Deus começou com os jovens. Não queremos que nada esteja interrompendo a presença de Deus, que isso seja tudo para a glória de Deus. E eu pude participar, começou acho que numa quarta-feira o avivamento. A gente sempre ouve, né, por causa do histórico lá, tá tendo um avivamento no Asbury. Eu falei, tá, pronto, mais um avivamento no Asbury, deve ser alguma coisa que estão programando lá. Eu estava bem abatido, o trabalho estava bem difícil, sabe, estava super para baixo. Eu falei, não estou muito à vontade de ir no culto, isso na quinta-feira, né, no segundo dia. Eu falei, nem estou com muita vontade de ir no culto,
Mas eu falei, acho que eu preciso, viu? Tô precisando de alguma coisa, porque eu tô muito abatida espiritualmente, emocionalmente estava cansada. E eu fui, quando eu cheguei, nem senti nada, tava aquele pessoal agregado lá, louvando a Deus, orando. Aí tiveram um momento de oração e as pessoas ao meu redor começaram a orar por mim. Que eu falei que eu estava assim bem abatida. Parece que naquele momento Deus levantou aquele peso que estava sobre mim. Depois desse dia, todo dia que eu podia estar lá, eu estava lá. Era como se chamasse, sabe? Todo mundo, ninguém queria sair de lá. E o louvor era liderado pelos jovens, tinha um momento de testemunho também. E tinha algumas mensagenzinhas que o pessoal que estava agilizando lá trouxe, né? Mas eu nunca vivenciei a presença de Deus de uma forma tão tremenda. Eu falo assim que eu moro na cidade e um dia eu estava indo a pé até a capela e parece que a cada passo que eu chegava mais, eu sentia mais a presença de Deus de uma forma que eu nunca vivenciei. Tinha um espírito de unidade, as pessoas estavam serenas, uma paz assim tão tremenda que era de Deus mesmo, era um presente de Deus, não é nada que a gente fez para merecer, ele simplesmente falou, vou deixar minha presença aqui para vocês. E isso estendeu por quase 16 dias. 16 dias. E eu fiquei eu fiquei lá trabalhando como voluntária, né? Porque todo dia tinha milhares de pessoas, milhares, não milhões, não sei. Milhares de pessoas, milhões é mais, de pessoas vindo do mundo inteiro, O segundo maior grupo que eu vi lá, eu acho que era de brasileiros, que vinham dos Estados Unidos, todos os lugares dos Estados Unidos chegavam brasileiros. E eu fiquei com o corpo de bombeiros falou assim, vocês estão superlotados, só tinha assento acho que para 1.500 pessoas, e estava lotada, já estava nas fileiras lá no meio, e o corpo de bombeiros falou assim, vocês vão ter que manejar o número de pessoas, a gente vai ter que fechar a capela, não tem como. Então, o que eles acabaram fazendo é que tinha pessoas que ficavam na porta, e quando saía uma pessoa pelaquela porta, a gente falava, pode entrar. Aí tinha pessoas lá dentro que ficavam de olho, onde tinha assentos abertos, para as pessoas entrarem. As pessoas ficavam em média de 8 horas na fila para entrar. E o que aconteceu? Ninguém reclamou de ficar esperando na fila. Até as crianças estavam assim tão ansiosas para entrar e sedentas da presença de Deus. E falavam assim, estamos chegando, estamos subindo a escada, está ali a porta, estamos quase entrando, sabe? E pessoas teve um casal do Chile que vendeu o seu carro para ir até lá, sentiram que Deus chamou eles a vender o carro, foi para lá. E eu creio que as pessoas juntaram um dinheirinho para dar para eles, para abençoar eles. Então, mas eu nunca, como eu falei, eu nunca presenciei a presença de Deus dessa forma tão tremenda e nunca vi as pessoas tão sedentas da presença de Deus, sabe? Nunca. Você, de certa forma, já era uma missionária, porque eu vi você fazer tantas viagens. Fiz várias viagens, né? missionárias. Sempre trabalhando. Mas de que forma isso impactou sua vida a partir daí? Impactou a minha vida porque realçou ainda mais que todas as coisas boas que Deus nos dá, a gente não merece. Ele dá pela sua graça e no seu tempo. Nós não podemos manipular Deus, não podemos causar com que Ele faça as coisas, Ele faz as coisas dele no seu tempo e no tempo certo. E Ele se alegra em dar coisas boas para os seus filhos, em reanimar os nossos espíritos quando estamos abatidos. Vários pastores que estavam brigados na cidade, estavam lá juntos ministrando, nem faziam apelo e as pessoas iam correndo no altar para receber oração. Simplesmente porque a presença de Deus estava tão pesada naquele lugar e trazia muito arrependimento, né? Porque a gente sabe quando a presença de Deus vem, não é aquele negócio de só sinais e maravilhas, mas é o arrependimento, reconciliação, a paz, a gente se sente indigno do que Deus está nos dando e estamos vivenciando a presença e o amor de Deus, né? Talvez seja cedo para perguntar isso, mas você acha que pode acontecer o que aconteceu na geração dos seus pais? Creio que sim. Muitos se levantarem como missionários, quando eu conversei com um dos professores, pastores que estava ajudando lá, e ele falou que ele ficou sabendo de acho que 118 jovens que ficaram com o propósito de serem missionários internacionais com aquele avivamento. E várias pessoas assim
se convertendo, se arrependendo da presença de Deus. E ninguém queria sair. Eles tiveram que fechar a capela Sim, foi uma para poder decisão limpar. da instituição. Mas à noite também eles estavam fechando, fala assim, ó, entre meia-noite e 8 horas, a gente vai fechar para eles limparem, para deixar os voluntários descansarem um pouco. Teve um dia que eu saí de lá e eu estava indo no meu carro e de repente chegou um caminhão, sabe? A cabine do caminhão com 2 caras. Eles saíram correndo para subir lá, porque estava prestes a fechar a capela. Viajaram de Oregon, que é do outro lado do país, dentro do caminhão deles, para eles poderem entrar, e passaram 10 minutos lá dentro, mas falaram assim que valeu a pena para a gente experienciar e vivenciar a presença de Deus. Não tinha muita gente queixando que tinha que esperar Ninguém. 7, 8 horas. As pessoas Tinha faziam amizade. parentes nossos que vieram. E fala sobre o pessoal que precisava de lugar para ficar. O que deu? Então, tinha gente até que estava dormindo no carro, né? Porque é uma cidade de 5 mil habitantes, 160 mil pessoas em 2 semanas passando por lá. Não tinha lugar para dormir. Então, uma das mulheres da minha igreja sentiu de agilizar com a universidade. Vamos fazer uma lista aqui. Quem precisa de algum lugar para ficar? Aí ela já ia, checava as pessoas, via que era legítimo mesmo, que não tinha nada assim estranho com a pessoa. Aí ela colocava em contato com as pessoas. Aí eu tive uma moça que veio e ficou na minha casa. Eu só tenho um quarto, eu vou dormir no chão da sua sala mesmo. Tá bom, beleza. Meus pais também tiveram várias pessoas. Parentes também. O meu irmão e a esposa dele também Tinha recepcionaram 8 muitas meninas, jovens. E isso... E vocês passaram algumas horas lá também, Francis, Sim. né? Não tanto. Eu acho que, para nós, aquele de 70 foi mais impactante nas nossas vidas. Sim. Mas eu tenho uma prima que veio do estado de Kansas, que fica bem mais que 1.000 quilômetros, junto com a filha e a neta. E pousaram na nossa casa. E ficaram naquela fila 8 horas. Passaram uma noite só. Aí foram embora no próximo dia. Valeu a pena para Incrível. elas. Pessoas trazendo comida. Subway colocou lá, dando. Não estavam vendendo, Poxa. estavam dando. Tava todo mundo doando coisas. E para as pessoas. o espírito de não sei, ninguém está falando, eu sou grande, esse está Sim. com Humildade. humildade. E o presidente da escola, quem era, ele falou uma vez, boa noite, eu sou fulano, eu trabalho aqui. Ele não falou que era nada. Não era presidente. E os outros que deram testemunho falaram, era uma coisa muito especial. Que especial. Não ficavam chamando atenção para a universidade também. Falavam, abriram outros lugares. Tem outro lado, tem uma rua principal. A faculdade fica de um lado, outro lado o seminário. E abriram a capela principal do seminário, encheu de gente. Sim. Tinha outra capela lá, abriram, encheu de gente. Então começaram a abrir um ginásio de esportes que era do seminário, também muita gente. E tinha pelo menos 2 igrejas que também, durante certos períodos, quando tinha mais gente, que abriram as portas. Com telão. E tinha telão onde que eles projetavam simultaneamente o que estava acontecendo na capela principal. Depois que eu ouvi sobre isso, eu comecei a pesquisar um pouco mais. E tem uma publicação do Esber que chama First Fruits, que é uma revista, acho que antiga deles, desde 1930. First É os fruits. primeiros frutos, First as primícias. Primícias. E eles falam dos vários que aconteceram ao longo. Por isso que eu mas falei o que que teve 6 ou 7 ocasiões, Muito. ou mais talvez, Sim. Muitas e vezes em todos fevereiro. seguem esse padrão. Sempre em fevereiro parece que acontece. Eu notei isso, sempre ali no início de algum período ali, não sei. Durante o inverno. Dos anos, Eu não sei o porquê, mas fevereiro, março, Sim. parece que foi em setembro, mas o padrão é assim, é espontâneo, né? Traz gente de muitos lugares, e o fruto disso é um despertamento de missão, Sim. de Sim. missionários, de pastores, né? E outras escolas também. Outras E escolas outras começam a sentir o impacto. Calculam que mais ou menos 30 outras instituições, Sim. esta vez, iniciou-se avivamentos. Que joia. E isto,
observando, eu creio, a maior parte observando através da internet o que estava acontecendo. Em 70, era mais grupos de alunos saindo e visitando esses lugares. Sim. Mas não tinha toda esta internet. Só a televisão. A Rede televisão social. ajudou um pouco naquela e o rádio época, né? um pouco, né? Mas agora com redes sociais, todo mundo sabia no dia seguinte, né? Teve, Verdade que poderia. teve até... Pode continuar. Eu acho que foi esta rede social que realmente trouxe tanta gente Exato. Com de certeza. tantos diferentes lugares. E tinha outros que não estavam nem nada, não querendo. Uma veio que falou que era bruxa. Ah, Tem é? Um outros grupo de assim, satanistas tentando- querendo interromper, né? Mas Mas pararam Não aquilo, funcionou. Não deu foram certo. embora, não deu nenhum Que joia. problema. Tão bom conversar com vocês aqui, mas nosso tempo vai finalizando. Mas eu Ok. queria pedir que vocês dessem uma palavra para as novas gerações. Vocês que são missionários old school, o que vocês diriam para esses jovens de hoje? Eu acho que, em primeiro lugar, deve cuidar da sua vida espiritual. Quer dizer, buscar a Deus de todo o coração. E quando você faz isto, Ele vai indicar o que você deve fazer. No nosso caso, nos enviou aqui, e eventualmente chegando aqui no Brasil. Mas pode ser numa escola pública, como professor ou professora. Ou talvez como empresário. Então, eu acho que a coisa mais importante, em primeiro lugar, é ter uma vida com Deus mesmo, dedicada ao Senhor. Depois, seja o que for o lugar que Ele enviar, Ele vai usar. eu acho que Essa também é a base, né? é importante que você sente que você tem chamado, ou que Deus mandou você, não você resolveu o que vai fazer. Porque virão tempos quando você acha, eu lembro uma vez quando voltamos, eu estava tão cansado que eu falei, eu não tenho nada para oferecer lá. Eu preciso receber alguma coisa. E acho que vocês que são pastores também sentem isso, porque todo mundo olha para você e você fala, eu também estou necessitando. Sim. Mas E nessas horas é a convicção do chamado que te Exato. mantém, né? Que vai manter. Você saber que Deus te mandou um dia ou Exatamente. te chamou, né? É importantíssimo. Eu isso. estou aqui porque Deus me mandou aqui, me chamou para ser isto. e para ver a influência de ter crescido aqui, pelo menos 2 dos filhos estão bem envolvidos com a igreja e com ser usados por Deus. Então, ela que gosta de viajar, não só porque ela quer viajar e ver coisas, mas como enfermeira. E que ela já foi em vários lugares Viagens de missão, né? Viagens de missão. e isso é importante. E agora o nosso segundo filho, depois deste despertamento que aconteceu, estão sentindo que Deus está dirigindo eles para levar grupos, pode ser de alunos ou outros, para irem para o campo missionário. Estão pensando até no ano que vem ajudar a organizar e trazer um grupo. Neste caso vai ser para Dourados. A igreja do Romael também, da Flávia, E também talvez. visitar a Romael e a Flávia, que estão lá com, não sei o nome do tribo Tribo de índios, indígena. indígenas, onde que eles vão estar. E essa nunca sai do coração dela, nunca. Cada oportunidade. Ela é brasileira. Não, ela é. Nem só de falar, porque nós sempre vamos ter sotaque, mas ela é mais brasileira, eu acho, que norte-americana. Com certeza. Obrigado pela presença de vocês, tá? Por essa visita tão Foi boa. um grande prazer, realmente. Tantas lembranças, tantas memórias de tudo que passou aqui conosco. Né? Eu E peço sempre que sentimos a falta de vocês também, tá?
Bem, Isso, se Deus não quiser, deixe de quem visitar. sabe vai dar para voltar mais vezes. Com certeza. Mas Que joia. Sabe? Tá bom. então,